Traumas que você sofreu ainda na sua infância pode ser a causa que agora na sua fase adulta esteja travando a sua vida, trazendo problema, impedindo de você prosperar, impedindo de você ter um bom relacionamento, ou seja, traumas que você sofreu lá no tempo da sua infância, até mesmo antes, quando você ainda era criança, pode estarem hoje em sua vida trazendo todo tipo de problema que você tem enfrentado. Se você quiser saber mais sobre este assunto, fique conosco até o término desse vídeo. Meu nome é Charles Araújo. Se você ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário e clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes nós colocarmos um vídeo novo. Dependendo do ambiente em que você viva, você pode adoecer, você pode não se desenvolver, você pode gerar traumas, você pode gerar muitas coisas ruins que mesmo depois de você sair de um ambiente assim na sua infância, você pode carregar os traumas. Só que tem alguns detalhes muito importantes que você precisa saber. Por exemplo, eu tenho falado muito aqui no nosso canal a respeito que o verbo sempre se fará carne. Isso é um princípio bíblico, um princípio que não muda. Na prática, o que é que isto significa? Entenda o seguinte: todo pai transfere o seu DNA correspondente, o seu gene correspondente para o seu filho, certo? Cada espécie só produz segundo a sua espécie. Isso significa dizer que uma pessoa, uma criança que nasce em um lar cheio de conflito, cheio de traumas, cheio de escassez, cheio de brigas, cheio de vício, aquele ambiente, aquele espírito, é dele que vem a energia e a força que irá ser transformado em carne, em sangue, daquelas pessoas que estão sendo formadas naquele ambiente. Assim sendo, o Espírito é o que cria e vai criar todo o estado dessa pessoa correspondente ao estado que ela vive. A ciência também já descobriu isto, que até mesmo na gestação da mãe, enquanto a criança está sendo formada, tudo o que acontece aqui no externo, nos conflitos, a criança sente, mas não sente só para sentir. É porque é o primeiro elo com a vida externa que essa criança vai ter, são a partir das emoções da mãe. Então, sendo assim, a criança já começa a ser formada com o seu entendimento, com a sua natureza, com as suas emoções, adaptada e correspondente ao estado que a mãe vive. Então, aqueles conflitos, aquelas dores, aqueles problemas, vão ser todos absolvidos pela criança. E aí o lar conflituoso, o lar cheio de vício, o lar cheio de escassez, de injustiça, de todo o desvio de comportamento, esse ambiente, esse espírito, irá formar essa criança semelhante. E é aí que, quando a criança cresce,
se torna um adulto problemático. Por quê? Porque cada espírito, cada ambiente, cada pai gera filho correspondente, gera um filho semelhante. Uma criança que foi abusada dentro da sua casa por um ente querido, e agora aquela criança precisava conviver com aquela pessoa, e aquela criança não suportava a maneira em que aquele adulto, aquela pessoa que deveria cuidar, olhar para aquela criança com um olhar desrespeitoso, agressivo, invasivo. Então, a criança impotente diante daquela realidade, aquele ambiente, aquele espírito que é o formador, uma vez que a criança não tinha nada que ela pudesse fazer, qual foi a solução que a natureza da criança encontrou? Fazer com que ela se tornasse obesa, tão somente para se livrar daquele olhar abusivo, para impedir que aquela pessoa o desejasse. Também contei o caso de uma outra criança que, diante dos conflitos dos seus pais, das brigas dos seus pais, ela não tinha nada a fazer, e um dia, por causa da pressão, ela deu febre, ela adoeceu. Quando os pais perceberam que a criança estava doente, interromperam as brigas, as discussões, para dar atenção à criança, atenção que ela sempre quis, mas os pais não davam. Quer ver o resultado? Aquela criança agora na fase adulta, era saindo de uma doença e indo para outra. Você imagina por quê? Porque foi a maneira em que a natureza desenvolveu uma maneira de chamar a atenção das pessoas. Há muitas pessoas que hoje, na fase adulta, estão doentes, e a origem da doença é essa, carência. Não é a mente consciente que produz isso. Se você chegar e perguntar para essa pessoa, ela não vai admitir, porque ela não sabe, ela não compreende isto. Outro caso, a jovem que, quando era adolescente, saiu grávida, e agora o medo de falar para os pais. Ela dizia: se os meus pais souberem disso, vão me matar. E aí resolveu aquele problema da maneira dela. Só que agora aquela adolescente, na fase adulta, como mãe, desejando ter um filho, mas a natureza agora travou, porque aquele trauma estava vivo. Agora aquela criança, aquela senhora, era estéril. Só para que você possa entender, o que nós estamos falando é apenas a ponta do iceberg dos problemas que as pessoas não enfrentam, porque muitos deles nem sabem. Mas são esses traumas que estão por trás de praticamente todos os problemas da sociedade. E como é que eles vão curar? Como é que eles vão resolver se ela não sabe disso? Por isso é importante você assistir canais como esse, assistir vídeo como esse, porque tem solução. Tem solução sim, só que você precisa de ajuda. Então, se você já não é inscrito no nosso canal, meu amigo, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso canal,